partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes. Hoje, nessa manhã chuvosa, estamos aqui mais uma vez, hoje com eu que vos falo, Frederico Zilli, com Paulo Bianchetti e o Sidney. Vamos fazer mais um Pinga-Fogo. Lembrando que você quiser fazer a sua pergunta, pode ligar aqui para a rádio, no 3332-1517, que o Sidney irá te atender e anotar sua pergunta e vai passar aqui para a gente ir respondendo durante o programa. E já temos uma pergunta aqui. Boa tarde, Paulo. Um ouvinte nos mandou uma pergunta perguntando o que é a morte. Na verdade é bom dia, né? Bom dia, Fred. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos novamente nesse trabalho que é, para todos nós, muito edificante, nos dá a oportunidade do aprendizado e de poder aí responder algumas perguntas dentro das nossas possibilidades. Primeiro, gostaria de dizer que esse tema ele é muito oportuno, já que nós vivemos a semana passada, culturalmente, aquele dia onde nós comemoramos, entre aspas, o Dia dos Mortos, finados, que quer dizer o final, né? Então essa é a cultura que nós herdamos desde muitos tempos, de que quando nós morremos chegamos ao final. E aí, isso é verdade? É verdade. Nós chegamos ao final de uma caminhada, porque toda caminhada ela tem um começo e ela tem um fim. Mas todo fim de uma caminhada, na verdade, significa o começo de uma nova etapa. E a morte representa exatamente isso. Quando você perguntou o que é a morte, aí a gente precisa de entender isso sob o ponto de vista fisiológico, né? A morte é o diagnóstico que se faz, né, possivelmente através de um profissional. Quando uma pessoa morre hoje, tem que haver um profissional da saúde para dar o laudo, o atestado de que aquela pessoa finalizou as suas atividades biológicas. Então significa, na verdade, a finalização e interrompimento das atividades fisiológicas como um todo, né? Ou seja, o organismo deixa de exercer as suas atividades funcionais, né? Isso acontece de diversos modos, né? E sempre com a degeneração das células, e advém a morte, que é um fenômeno natural do ponto de vista biológico. Muito bem, Paulo. E a doutrina, né, muito bem nos esclarece, é um ponto da doutrina, né, a vida após, né, a sequência da vida após a morte, né, assim como de outras religiões, só que algumas, né, levam de uma perspectiva diferente de não reencarnar, de prosseguir lá eternamente. Já a doutrina espírita vem com uma visão diferente, né, de a gente seguir o nosso trabalho lá, mas posteriormente, né, devido às nossas necessidades de aprendizado, voltar a reencarnar aqui no nosso orbe. Perfeito. Bem, e dando prosseguimento, mais uma pergunta, né, dos nossos ouvintes. Quando algumas vezes, né, cometidos, né, do momento, né, da morte de alguma pessoa conhecida, a gente costuma dizer, né, que era a hora da pessoa, a hora da morte, né, que ela morreu porque era a hora dela, ou em alguns casos, né, ao contrário, quando alguém sobrevive a uma tragédia, e a gente fala, porque não foi a hora dele. Qual a visão espírita dessa fala? Há uma fatalidade na morte? Então, a visão espírita da morte, como nós falamos então da morte sob o ponto de vista biológico, agora existe a visão espírita da morte sob o ponto de vista espiritual. E aí nós precisamos realmente de entender isso como um contexto, porque o que acontece, Fred? Todas as religiões falam a respeito da morte, né? Todas as religiões vão tratar a questão da morte sob o ponto de vista do mundo espiritual, ou seja, existe alguma coisa após a morte? Então todas as religiões tratam disso, mas o Espiritismo procura esclarecer a esse respeito. Então não só trata a respeito da questão da morte, como também vai nos orientar do que é a realidade, o que acontece após a morte, após a desencarnação. Porque morte é diferente de desencarnação. Se acontece a morte é o fenômeno biológico. A desencarnação é o ato do espírito sair do corpo, desprender-se do corpo, já que o corpo não lhe oferece mais
condição adequada para que ele possa permanecer naquele corpo. Então, ele vai viver em estado espiritual. Isso é muito importante nós entendermos, já que o Espiritismo estabelece alguns princípios básicos. O primeiro princípio básico do Espiritismo, e não deveria deixar de ser, é a respeito de Deus. Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E como consequência da existência de Deus, já que Deus fez tudo que existe, fez também a nós. Do ponto de vista biológico, claro, sem dúvida, mas também do ponto de vista espiritual. Então podemos dizer que a obra magna de Deus é a criação do Espírito, ou seja, a nossa criação. Né? Quando Ele nos criou, Ele, vamos dizer assim, foi o ápice da criação divina, né? Porque tudo tem sentido por causa de nós. Se não existisse o Espírito, se nós não existíssemos, nada teria sentido. Né? Então, na verdade, tudo que existe é por causa da nossa existência. Né? Nós damos sentido às coisas, nós damos sentido à vida como um todo. Né? E aí, quando nós passamos a entender isso do ponto de vista da existência do Espírito, sendo este o segundo princípio básico do Espiritismo, ou seja, primeiro Deus, depois o segundo princípio básico do Espiritismo é o Espírito. Só que o Espírito tem o seu primeiro atributo, né? O seu primeiro atributo é a inteligência. Ou seja, o Espírito é um ser inteligente da criação divina. Agora, existe um outro atributo do Espírito que é a imortalidade, porque você imagina o seguinte: Deus criou o Espírito. Aí o Espírito tem uma vida útil, né? Como acontece no corpo, ou seja, surge a vida biológica, essa vida ela tem um começo, e depois ela tem um fim, conforme nós falamos. Você imagina se o Espírito tivesse fim, né? Que sentido isso teria? Né? Ou seja, se a nossa vida, se nós morrêssemos, do ponto de vista espiritual. E existem uns loucos que defendem isso daí, né? Chegaram até a publicar a morte do Espírito. Dá até arrepio só de ver um negócio desse, só de ouvir um negócio desse. Então você imagina o seguinte: nós somos imortais. A partir do momento que nós somos criados por Deus, a partir do momento que nós começamos a nossa existência, nunca mais teremos um fim. Porque se fosse o contrário, a vida não teria sentido. Ou seja, você caminha, é toda uma complexidade a evolução do Espírito, porque não é uma vida. Quando se defende a ideia da unicidade da existência, ou seja, nós somos criados no momento do corpo, e quando chega o momento da morte, a gente termina a nossa vida, tudo deixa de ter sentido. Deixa de ter sentido por que você busca inteligência, por que você busca se desenvolver, por que você busca amar, por que você sofre, o porquê da complexidade da sua vida. Deixa de ter sentido, se assim fosse. Mas o Espiritismo veio dizer que não é assim, que nós pré-existimos ao berço, ou seja, já existimos antes de nascer, né? Já vivemos experiências milenares que formaram o escoar desse tempo, formou a complexidade da nossa estrutura espiritual, né? E sobreviveremos ao túmulo. Essa que é a grande questão, né? Ou seja, a vida continua pós-mortem. E aí esse é o ponto do Espiritismo, porque senão não teria sentido. É curioso, Fred, observarmos, eu estou me alongando um pouquinho na resposta, mas ela é muito interessante. É curioso observarmos que Jesus não falou de outra coisa na sua vida enquanto ele esteve no planeta Terra. Jesus não se referiu a outra coisa a não ser a vida espiritual. Embora ele tenha utilizado de muitos exemplos da vida material, de muitas coisas simples de entender, mas para falar da complexidade da vida no mais além. Muito bem explicado, né? Paulo trouxe uma explicação muito boa. E só, né, para a gente dar uma complementada na pergunta, perfeito, isso encaixa bem, né, que é na nossa necessidade, né, de encarnar para, né, justamente dar continuidade ao nosso aprendizado. Esse planejamento de reencarnação, né, quando a gente vai planejando tudo que a gente tem que fazer para melhoria, nossa, às vezes não é o maior tempo possível, né, da gente ficar aqui encarnado. A gente não tem, se a gente ficar aqui, todo mundo viver 90 anos, a gente vai sair aqui aprendendo mais. Às vezes
a gente vivendo uma, né, quantidade menor, né, vai trazer o nosso aprendizado necessário para aqueles que estão ao nosso redor. Sempre por isso, muito útil, né? Isso, sempre com utilidade, né? Então a gente, não é porque a pessoa viveu mais ou viveu menos que ela vai aprender e aquilo não foi planejado anteriormente, né? E você até falou a respeito da fatalidade, eu não sei se você vai escutar, perdão. Estou me adiantando, né? Eu vou entrar nela agora, é justamente nisso que entra a fatalidade, né? E no livro Consolador, Emmanuel traz muito bem explicado isso, numa pergunta direta, né, que é a questão 46, né? É fatal o instante da morte? E ele traz uma resposta completa, né? Que, em regra geral, né, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pela espiritualidade, em regra geral. Só que, ao analisarmos isso na nossa realidade, né, e ele cita como exceção, que a única exceção é o suicídio. Só que a gente normalmente leva o suicídio no infeliz ato, né, que alguns irmãos nossos praticam, mas ele abrange, né, o suicídio como os suicídios lentos e graduais, causados muitas vezes pelo nosso egoísmo. É aquilo que nós fazemos todo dia nós suicidamos um pouquinho, né? Pela nossa imprudência, que isso vai gerando, e pelos nossos vícios, né, pelos nossos abusos, que isso vai gerando uma perda, né, dessa energia vital que nos compõe. Então isso acaba diminuindo, né, a nossa permanência, a nossa permanência aqui na Terra. Logo, de uma maneira geral, a gente não pode falar se uma pessoa morreu porque era a hora dela ou não. Isso vai ficar com os espíritos que estão nos envolvendo, né? Mas, de uma regra geral, a gente tem a nossa hora de partir. Só que aí depende do nosso uso no dia a dia, da nossa energia. Então, é recomendável que a gente faça bom uso disso, né? Que a gente aproveite a nossa estada aqui, fazendo boas coisas, tendo bons pensamentos e boas atitudes. Porque isso vai gerar, né, um bom uso da nossa energia, da nossa capacidade física e a permanência de nós, né, com aproveitamento no encarnados. Isso é muito interessante, porque imaginemos o seguinte, quando a gente fala assim, que existe um planejamento no mundo espiritual, exatamente porque o mundo espiritual não trabalha com improvisos, como a gente trabalha com improvisos, né? O mundo espiritual faz um planejamento muito bem feito, e aí quando nós reencarnamos, nós estamos submetidos a esse planejamento. Agora, lá é um quartel-general, onde esse planejamento ele é impreterível, ele não pode ser mudado? Não, por quê? Porque a lei de Deus é uma lei flexível, no sentido, embora ela seja determinante, mas ela tem a flexibilidade porque eles contam também com o nosso livre-arbítrio. Então, se eu reencarno com o planejamento de viver até os 90 anos, e assim eu espero, né? Mas eu posso antecipar isso, porque eu sou dotado de livre-arbítrio. E Deus vai me impedir? Não, porque Ele me dota, Ele me aparelha com esse benefício que é a minha liberdade de escolha, né? Então, se eu fizer abusos, conforme você muito bem estabeleceu aí, se eu for cometendo abuso ao longo da minha reencarnação, eu simplesmente posso desencarnar diminuindo 10, 20, 30 anos, com as minhas atitudes, ou até num ato insano do suicídio, antecipar isso consideravelmente. E aí a espiritualidade então significa o quê? Que o plano deles foi para o água abaixo? Não, é porque esse plano ele é flexível. Então, na medida em que as coisas vão acontecendo, eles também vão fazendo ajustes para a gente poder entender, né? É como se fosse, nós temos um anteprojeto e vamos fazer agora mudanças nesse projeto, já que são necessárias essas mudanças. E aí a vida vai acontecendo, né? Então, fatalidade, quando a gente fala da palavra fatalidade, fatal, né? Ou seja, não tem possibilidade de mudança, a gente precisa de entender isso, né? Que as mortes, elas são fatalidades no sentido de que vão acontecer, ou seja, é inevitável que vai acontecer. Agora, de que forma e quando vai acontecer depende de uma série de circunstâncias, né? Sobretudo da nossa atitude, da nossa experiência, do nosso modo de conduzir a vida, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, mas está também nas nossas mãos. A gente sempre diz assim, que a gente conta com Deus, mas a gente não pode esquecer que Deus também conta com a gente, né? Muito bem. E o contraponto é que também a gente falou de reduzir. Se a gente segue uma boa vida e a gente está envolvido em atividades, né, que nos engrandecem, nos ensinam e ajudam o próximo, a gente também tem a possibilidade de estender um pouquinho,
né, a nossa permanência aqui, porque a gente está fazendo, né, está útil ao nosso aprendizado, então a gente pode estender por algum tempo, né, não indeterminadamente, né, que uma hora essa ocasião vai nos abraçar, mas a gente pode seguir um pouquinho a mais. E agora, aproveitando, né, que recentemente a gente passou pela data do finados, um ouvinte, o José do bairro Caiçaras, manda a seguinte pergunta: está errado rezar pelos que já foram, ou deixar flores nos túmulos dos nossos amigos e parentes que já partiram? Não está errado não, porque a prece, aí vamos usar a expressão em vez de reza, a prece, porque o Espiritismo prefere o ato de orar, já que rezar significaria talvez a recitação de versos, né, que nós já decoramos, e aí a gente pode correr o risco de não se envolver emocionalmente, espiritualmente na prece que nós estamos realizando. Então a recomendação do Espiritismo é que nós oremos, né? E quando nós vamos orar, nós buscamos um recolhimento íntimo e fazemos uma sintonia com o mundo espiritual. Ora, os nossos entes queridos, que já partiram desta vida e se encontram no mundo espiritual, eles estão em sintonia conosco, né? Então quando nós oramos é como se nós estivéssemos conversando com eles. Então você gostaria de conversar com um ente querido seu? Por exemplo, seu pai já desencarnou, já foi para o mundo espiritual. Você gostaria de bater um papo com ele? Gostaria, né? Então faça isso através da oração, né? Imagine ele ao seu lado e ali vocês fazem uma conversa fraternal, uma conversa amiga, afável, onde você ora por ele, né? Pedindo a Deus que os abençoe, tanto você quanto ele. Isso é o modo de orar. Então muitas pessoas perguntam, mas eu devo então pedir coisas para aquele meu ente querido que já desencarnou? Só se você souber que ele é um espírito mais elevado, né? Então, vou dizer assim, meu pai cuida de mim, meu pai biológico que já desencarnou. Eu posso estar correndo o risco de estar pedindo uma coisa para ele que ele não vai dar conta, talvez, de resolver. Então eu posso pedir para Deus, para Jesus, que cuide de nós dois. E claro que se ele tiver condições espirituais, se ele tiver ascendência, ele vai sem dúvida nenhuma velar por mim e velar por aqueles que lhe são afins. Isso é muito natural, né? Então a prece é muito válida, sem dúvida nenhuma, para aqueles entes queridos que já desencarnaram. Em relação às flores, aos túmulos, o que a gente pode observar que isso é um modo que nós temos de expressar culturalmente a nossa afeição, como se a gente estivesse levando um presente para eles, né? Nós precisamos disso, mas eles não precisam disso. Ou seja, isso faz algum efeito para os espíritos? Não necessariamente, a não ser que aquele indivíduo também esteja apegado a essa situação, né? Ou seja, ele tenha essa necessidade deste vínculo material, né? Desse símbolo. Mas do ponto de vista espiritual isso não faz efeito nenhum para o indivíduo que já está no mundo espiritual. E aí a gente precisa de observar da seguinte forma, usando o bom senso, Fred, e ao nosso querido amigo ouvinte, que é o José. O José, muito importante a gente usar o bom senso. Imaginemos que eu vou para o cemitério levar flores para os meus ancestrais que já desencarnaram, né? Então eu boto lá muitas flores, gasto muito dinheiro, mas eu tenho uma vida indigna, né? Eu não honro aquilo que eles gostariam que eu fizesse na vida, né? Eu não vivo com honradez, eu não vivo com solidariedade, eu não vivo com afeto às pessoas que convivem comigo. Então o que vale aquelas flores? Elas vão ser anuladas pela minha conduta. Agora, se eu tiver uma conduta excelente na minha vida, se eu tiver uma vida reta, uma vida onde eu faço o bem em homenagem àqueles que já me precederam, quando eu vou para o cemitério sem levar nada, ou se eu não vou ao cemitério, porque não é necessário, se falar assim, o Espiritismo recomenda que você vá ao cemitério. Não, porque os espíritos não estão lá, lá estão seus despojos carnais. Lá está guardada a gaiola vazia. O pássaro já bateu asas e voou, né? Então a gente vai lá para cultuar a gaiola vazia. Aí, claro, se eu tenho afeição com aquele meu ente querido, pode ser que ele vá até lá para encontrar comigo, porque é lá que eu fui para lembrar dele. Então, os espíritos vão aos cemitérios? Vão, dizem os espíritos no livro dos espíritos, mas é porque lá nós vamos para encontrá-los. Agora, se eu ficar na minha casa, eles vão na minha casa. Se eu for para um jardim público, florido, e sentar lá e lá fazer uma prece, o meu ente querido que eu vou evocar, entre aspas,
vai àquele lugar que eu me encontro. Então o cemitério é algo que culturalmente nós nos vinculamos, mas não é necessário, absolutamente. É muito bem explicado. E lembrando, né, que como a questão do finados, tem todo o mérito do finados de, né, nós estabelecermos, né, esse dia para, né, nos lembrarmos daqueles que partiram e orar, né, com vontade, com atenção, né? Com atenção. Mas lembrando que não precisa ser circunscrito a esse dia, né? A gente pode ampliar para quando a gente sentir necessidade ou frequentemente, se você achar necessário, e até a prece na maneira correta, como o Paulo nos orientou, ela deve ser feita todo dia com o objetivo de auxiliar, né, e dar coragem ao espírito que está do outro lado para ele seguir, né, a caminhada. E a gente não sabe mas as dificuldades que ele tem do outro lado, porque, né, a vida é uma continuação dessa. Então, os trabalhos para dar força para ele seguir a sua caminhada também lá e, se possível, vir nos amparar e nos auxiliar. E isso aí a gente lembra, Fred, que o dia dos mortos, na verdade, o dia dos vivos é todos os dias, porque eles não morreram, né? Então, tanto é que nós estamos fazendo o programa hoje, né? Uma semana após hoje. Justamente. Agora uma pergunta da Dona Glória, lá de São José. Existem pessoas que se dizem espíritas e ficam fazendo mal para os outros. Aí é que ela cita que é a macumba. Ela existe? Ela é a causa dano à pessoa que, para quem fez, ou para quem fez, tipo, direcionado, né? Ou para quem fez também? Para quem recebeu e para quem fez, né? Uhum. Então, Glória, prazer de responder a sua pergunta. Primeiro, a gente precisa de observar que espíritas não são perfeitos. Então, muitos de nós nos rotulamos espíritos, que na verdade espírita é um rótulo, né, que nós nos convencionamos como qualquer outro, e muitas vezes não honramos esse postulado. Muitas vezes nós nos intitulamos espíritas, mas não vivenciamos os postulados espíritas, né, que estão estabelecidos na mensagem de Jesus, né, de amor e de fraternidade. O que nós precisamos fazer com isso é ter misericórdia para com as imperfeições dos outros. Né? Nós vamos encontrar Jesus, os Espíritos falando a esse respeito, que a maior caridade é a benevolência para com todos, né? E indulgência para com as imperfeições dos outros. Né? E aí com isso a gente tem condição de compreender que cada um está no seu momento. Aquele que hoje não tem uma postura adequada, amanhã estará se reajustando diante da vida. Em relação à macumba, que acaba sendo muitas vezes a pessoa falar, eu sou espírita e aí eu faço macumba, né? E a gente precisa entender esse contexto, porque nós acabamos por distorcer muitas coisas. Quantas palavras que ao longo da nossa trajetória cultural nós distorcemos, né? Macumba é uma delas, porque a origem da palavra, ela na verdade significa um instrumento musical africano. E quem me deu essa informação foi o Fred, porque eu não sabia. Falei, e aí, qual é a origem da palavra macumba, né? E aí o Fred nos esclareceu aqui. Então veja bem, se eu dizer assim, eu vou sair daqui agora e vou fazer uma macumba, né? Isso soa de forma desagradável ao ouvido das pessoas. Mas se eu for perceber isso como origem, quando sendo um instrumento musical africano, e quase todos eles são muito belos, né? Trazem uma repercussão muito positiva, né? Porque emitem sons maravilhosos, e aí a gente então muda o entendimento disso, né? Claro que isso teve todo um contexto. E em relação, por exemplo, à questão de fazer, entre aspas, um trabalho, falar, vou fazer um trabalho espiritual. O Fred também nos lembrou aqui que muitas vezes as oferendas, elas são, na verdade, têm origem num ritual espiritual que as pessoas, muitas pessoas, inclusive não só dentro de religiões africanas, mas é também uma cultura de muitas religiões. O Espiritismo não apresenta essa proposta, respeita, mas não adota como prática as oferendas. Mas, por exemplo, quando uma pessoa vai acender uma vela para um santo, ela está fazendo uma oferenda.
Porque ela está usando de uma coisa material, de um símbolo, para ofertar ao santo, ao espírito, aquele espírito de luz, como se diz, uma oferenda, né? Diferentemente daquele que, por exemplo, faz uma preparação de uma oferenda mais elaborada e vai e coloca, por exemplo, numa encruzilhada. Então aquilo é uma homenagem a um espírito que já partiu para o mundo espiritual, que ele acredita ter algum vínculo. E isso não estamos julgando na questão, botando na questão do mérito se é bom ou se é ruim. É um ato, isso acontece. E a primeira postura que nós temos que ter é de respeito, tá certo? Porque ali está um ato, né, uma prática que aquela pessoa que fez tem aquela crença. Então nós precisamos respeitar a crença daquela pessoa, embora nós possivelmente não concordemos com isto. Mas o respeito é diferente de concordar, né? E aí uma pessoa diz assim: se você for lá e chutar aquela oferenda, você está criando um elo psíquico que, se aquela entidade da qual aquela oferenda foi oferecida for uma entidade que não tem evolução espiritual, ela pode se sentir ofendida com isso e pode criar um constrangimento para você, você pode, com essa sintonia com este espírito, você pode criar um problema para a sua vida, tá certo? E isso aí, agora, e se for para um espírito nobre? Né? Aí entra que a oferenda foi da pessoa, mas o espírito nobre não necessita daquilo, aquilo não tem importância para ele, né? E a gente precisa de entender isso em um contexto muito importante. E o Sidney também deu uma colaboração com a gente aqui, nos lembrando que essas oferendas, na verdade, elas tiveram origem na época da escravidão, quando eles alegavam, os escravos alegavam, né, que era uma oferenda espiritual, e eles colocavam lá, em determinado ponto da estrada, aquelas oferendas, aquelas comidas e tal, destinada aos espíritos, entre aspas. E aí com isto criava-se um elo de respeito, ou seja, ninguém mexia ali, porque aquilo dali era sagrado para eles. Então não se mexia com isso, até por um certo receio, um certo medo, não, eu não vou mexer com esse povo não. Mas na verdade o que aquilo significava era um meio para que os escravos que estivessem em fuga, por exemplo, eles tivessem como se alimentar. Então ali havia algumas coisas, né, algumas oferendas, algumas comidas características ali, e aí aqueles indivíduos que estivessem passando ali, eles já sabiam que aquilo na verdade era para eles fazerem o seu repasto e poder fazer a caminhada rumo aos quilombos, né, às fugas, e poderem se alimentar dessa forma, né? Mas o que a gente precisa entender é que tudo tem uma origem, né? E a gente precisa, antes da gente fazer qualquer juízo de valor, que a gente precisa conhecer as origens. Se a gente não sabe, para a gente não ficar no famoso fake news que existe hoje, a gente busca essa informação. Se a gente não tem a informação, a gente fica neutro, para a gente poder não fazer julgamentos precipitados. E é muito importante, Glória, que a gente tenha na mente de que as pessoas estão seguindo as suas experiências. Muitas vezes, ou seja, nós estamos vivendo as nossas experiências e muitas vezes são experiências equivocadas. Nós nos equivocamos na vida, mas o único modo de nós acertarmos na vida é errando, né? Então a gente erra, sofre a consequência do nosso erro e mais adiante advém a consequência daquele erro, que resulta em sofrimento, e aquele sofrimento nos faz a transformação, nos faz a mudança. Quando você pergunta se isto gera um mal para a pessoa da qual entendamos esse contexto, aquele trabalho foi feito, o sujeito fez um trabalho, né, é muito comum usar essa expressão, o sujeito fez um trabalho para mim e por isso a minha vida virou uma desgraça. Não, a sua vida virou uma desgraça porque você se sintonizou com o mal. Se o outro faz o mal a você, o mal te atinge se você estiver em sintonia com o mal. Então, de quem que é a culpa? De quem é a responsabilidade? Sua mesmo, porque é você que se vinculou, né? O mal que me faz mal não é o mal que o outro me faz. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para o outro. Então, quando eu faço mal para o outro, aí esse mal me faz mal. Mas quando o outro me faz mal, esse mal não me atinge. O mal que me atinge é o mal que está em mim. E aí cria uma sintonia com isso.
E aí gera um problema, gera uma complicação de ordem física, né? Uma doença, de ordem espiritual. Isso vai criando alguns constrangimentos, algumas dificuldades. E aí eu preciso fazer o quê? Me elevar espiritualmente, que é uma questão de sintonia. Quando uma pessoa pega de uma mão de lama para te atirar, te joga e aquilo te suja, te acerta e te suja, significa que você está na reta daquela pessoa, está na sintonia daquela pessoa. Se você sai de lado, a lama passa, não te atinge. Quem fica com as mãos sujas é quem te atirou a lama. Então, percebemos, quando nós fazemos o mal, nós sujamos as mãos. Mas aquele outro, se não estiver na minha sintonia, não se sujará, não será afetado pelo mal. Muito bem colocado, né? Que fica o respeito, né? Pelas outras religiões, pelas práticas, né? Como muito bem diz o Espiritismo, né? Que a gente faça, né, com o outro que a gente queira, né, que faça conosco. Se a gente quer o respeito pelas nossas práticas religiosas, né? Vamos respeitar a prática dos outros. E só lembrando, Fred, é muito importante isso, desculpa te interromper, mas que o Espiritismo não adota nenhum tipo de prática desta natureza, nenhuma oferenda. É centro espírita de não sei das quantas. Não, é centro espírita, ponto. Da qual ali se estuda as obras codificadas por Allan Kardec, o Evangelho de Jesus e a prática do bem. Em espírito e verdade, não tem nada exterior. Mas eu fui numa casa espírita e lá tinha. Então, não é uma casa espírita. Ou se rotula como uma casa espírita, mas a gente precisa, por isso que a gente precisa saber o que é espiritismo. A gente estuda o espiritismo e logo nós conseguimos separar o que é prática espírita daquilo que não é prática espírita. Muito bem. E complementando o último ponto que o Paulo falou, né, muito bem, falou sobre a nossa ligação, né, energética e vibratória como defesa, né, e a gente deve analisar também a nossa prática como atacante, porque não é só, que nem o Paulo falou, nos trabalhos, né, que a gente direciona o pensamento nosso negativo em direção ao outro, né, quando a gente está com raiva, a gente direciona, a gente não faz nada fisicamente, mas a gente direciona uma energia negativa para aquela pessoa, a gente está projetando más energias para aquela pessoa. Ela pode, pela sua vibração, desviar ou não. Mas, como bem o Paulo falou, quem que taca a lama fica com a mão suja. Então, a gente tem que observar também os nossos pensamentos. Não é só com um ato físico ou com alguma entrega de alguma coisa, independente disso, que a gente pratica o mal. Né? O nosso pensamento, como o Espiritismo vem nos trazer, né, tem muita força. Não, e é o que mais tem, porque às vezes você faz um ato físico, não atinge tanto, porque é só um ato físico. Agora, se ele estiver carregado de pensamento, sentimento ruim, aí sim, você vai causar um grande estrago. Agora vamos, mais uma perguntinha, né, que a gente tem algumas aqui para responder. A dona Aparecida de Correia de Almeida pergunta: quando faço orações, sinto calafrios, abro muito a boca, os olhos escorrem muitas lágrimas. Será que pode ser a minha mãe que desencarnou há 6 anos? Dona Aparecida de Correia de Almeida, um abraço para todos os amigos que estão nos sintonizados conosco em Correia de Almeida. Então, pode ser, mas a gente não tem elementos nenhum para afirmar que seja, tá certo? Porque há uma aproximação de afinidade, conforme nós dissemos, quando nós oramos, se principalmente oramos para os nossos entes queridos, há muitas vezes um vínculo, uma aproximação. Mas o que a gente precisa de entender é que isso é explicado pelas manifestações do nosso corpo quando nós temos um comportamento emocional, espiritual. O nosso corpo reflete as nossas emoções. Então, quando nós oramos, nós mudamos o nosso padrão vibratório. Isso modifica a estrutura do nosso organismo. Isso muda o nosso corpo. E aí é natural que o nosso corpo se manifeste. Então, as toxinas do organismo também isso mexe com as toxinas do nosso organismo. Então, acontecem essas reações. Com um vai acontecer de um jeito, com o outro de outro jeito. É comum realmente que as pessoas começam os bocejos e as lágrimas começarem a correr neste momento, mas isso não é negativo, né? Porque tem com isto um espírito desequilibrado, ou um espírito de qualquer natureza que está ao meu lado. Isso não é a explicação, ou seja, isso não é, a causa não está aí, a causa está em nós mesmos que mudamos o nosso comportamento emocional quando oramos.
E aí tem gente que vai ter reação no corpo, tem gente que não vai ter. Né? Igual quando você toma um remédio, tem gente que tem reação alérgica, tem gente que não tem, e é o mesmo remédio. Né? Então a oração é a mesma, mas há uma reação diferente em cada organismo, em cada indivíduo. Mas, como consequência, há uma vinculação espiritual, não necessariamente com a sua mãe, né? Não necessariamente com um espírito específico, né? Com um ente querido desencarnado, mas pode acontecer. Mas isso não é negativo, isso é, sem dúvida nenhuma, um vínculo espiritual que nós temos, já que a gente precisa entender que o mundo espiritual não é em outro lugar. Né? A gente fala, lá no mundo espiritual, meu pai está lá no mundo espiritual. Onde que é o mundo espiritual? Aqui mesmo onde nós estamos, neste momento. Olha para o seu lado, você vai ver que você está no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é o todo. O mundo físico é que está no mundo espiritual. Né? Na verdade, eles coexistem. E aí estamos, como diz o apóstolo João, estamos acotovelados por uma nuvem de testemunhas. Né? Ou seja, os espíritos estão por aí, em todos os lugares, e buscam as suas afinidades. Muito bem explicado, Paulo. E lembrando, né, que a espiritualidade nunca nos desampara, né? E para isso, né, para ele ter esse amparo constante na nossa vida, tem espíritos, né, específicos, né, que são os nossos protetores, ou em algumas religiões anjos da guarda, que têm uma elevação e estão, né, nos auxiliando constantemente. E quando a gente faz uma prece, está no momento que a gente eleva essa vibração, a gente tem esse contato estabelecido com eles de uma forma muito mais fácil. Então, eles aproveitam muitas vezes dessa hora, que normalmente no dia a gente não pensa muito, né, neles. Então eles aproveitam dessa hora para nos aproximar de nós e dar o conforto, nos intuir. Então, nessa vibração, né, nesse contato de energias, né, choca esse remédio, né, esse remédio quando é dado, pode causar alguns sentimentos e algumas manifestações no corpo físico, inclusive os arrepios, né, que ela se refere aí. Muito bem, agora relacionado um pouco com a pergunta que a gente respondeu há pouco, né, do Jorge lá da Guarda Municipal. Aí ele pergunta, né, porque tem pessoas que vão na igreja e lá dentro, né, são santos, mas quando saem, né, aproveitam a vida, né, saem de lá, ficam falando mal do outro. E tem também os casos de pessoas que dentro da igreja mesmo fazem comércio e aproveitam, né, da situação, né. Como é a nossa visão, a visão espírita disso, né? Entrando muito, né, naquela mensagem, né, dos túmulos caiados, né? Que está lá no Evangelho de Jesus. Né? Somos túmulos caiados, branquinhos e bonitinhos por fora, mas por dentro cheio de podridão. Isso é da natureza humana, viu, Jorge? Muito obrigado pela sua pergunta. O que acontece é o seguinte, nós estamos nesta jornada evolutiva e, porquanto, estamos carregados realmente de imperfeições. O que a gente precisa é de ter realmente referências de conduta para nós. Né? Qual é a minha postura? Eu frequento a minha religião, vou à igreja, e depois que eu saio da igreja procuro vivenciar aquilo que lá eu tive oportunidade de conhecer. Isso torna-se a coerência. Agora, é natural que nós precisamos de entender que todos nós estamos num processo. Ninguém vira santo. Pronto, agora eu entrei numa igreja e aí, pronto, a minha vida se transformou. Sim, é o primeiro passo para uma transformação de vida quando nós fazemos um movimento dessa natureza. Mas muitas vezes nós vamos nos pegar em equívocos. Por quê? Porque nós passamos muito tempo errando. Milenarmente, nós tivemos muitas encarnações de equívocos. E equívocos graves, crimes graves. E nós estamos matriculados no corpo, estamos de volta pelas vias da reencarnação, exatamente para o reajustamento diante desses equívocos, diante desses crimes. E aí é natural que a gente tenha uma recaída, né? A gente tem alguns deslizes, a gente se pega constantemente fazendo algo, né? Ou tendo um comportamento, de um pensamento, ou de uma atitude emocional incompatível com aquilo que a gente já sabe. E aí muitas vezes a consciência vem e te mostra e fala, mas isso não é aquilo que você aprendeu. E não tem outro para te falar isso. Quem fala isso para a gente é o nosso eu, a nossa própria consciência. Ou o nosso anjo de guarda, ou a nossa consciência cósmica,
ou Deus nos chamando a atenção, nos batendo a nossa porta íntima e dizendo: olha, meu filho, esse pensamento aí, essa atitude não é compatível com aquilo que você está aprendendo lá, na religião, na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica. Então, portanto, trate de jeito de mudar. E aí você fica envergonhado. Se tivesse um buraco, você enfiava a cabeça, como faz o avestruz, e você, dali a pouco, você está reajustado espiritualmente. E aí você continua caminhando. Dali a pouco você escorrega de novo. Dali a pouco você tem novo equívoco, nova queda moral. E é isso que vai consolidando a mudança, né? Então nós precisamos compreender que estamos todos nós, indistintamente, qualquer filho de Deus está no processo de restauração. Mesmo que esteja cometendo erros, cometendo crimes, aquilo que nós sempre colocamos, o Espiritismo nos coloca isso com forma muito dinâmica, muito madura para a gente entender. Quando nós acertamos, quando nós agimos corretamente na vida, isso gera para a gente um benefício, uma felicidade. Quando nós erramos, isso gera para a gente lá na frente uma felicidade também. Só que no meio disso daí existe um ingrediente chamado sofrimento. Quando nós erramos, aí entra um mecanismo da dor, do sofrimento no meio. E aí essa dor é que vai nos habilitar para a felicidade também. Então todos nós seremos felizes, todos nós encontraremos o caminho. Só que uns mais cedo, outros mais tarde, uns com os mecanismos da dor, o outro, porque fez a escolha correta, não precisará sofrer. Mas o sofrimento é mecanismo de transformação. Portanto, importante a gente lembrar que os nossos irmãos, embora equivocados, muitas vezes estão no mesmo rumo. E por isso merece a nossa compreensão, né? Eles já estão num ambiente que promove, né, a educação e o conhecimento, então é natural que ele tenha uma progressão nisso, né? Então que a gente tenha compreensão e se for possível, se a gente achar uma situação, talvez orientar, mas sempre com cautela e cuidado, né? Mas que aquele irmão, que a gente tenha compreensão dele, porque também cometemos erros, né? E aí lembramos, você falou muito bem, você vai falando as coisas, a gente vai lembrando, né? Quando Jesus ele nos faz essa recomendação, que se a gente tiver alguma coisa contra o nosso irmão ou contra a atitude dele, que a gente vai ter com ele, para ter uma conversa em particular. Então, se aquele teu irmão te ouviu, você ganhou um amigo. Se ele não te ouviu, se ele foi orgulhoso, você fez o seu papel. Você sacode a poeira da sandália, né? Bate a poeira da sandália, deseja paz e segue o seu caminho, porque você fez o seu papel. É isso que você bem disse. Muito bem complementado. Bem, a gente vai chegando ao final do programa, né? Infelizmente o tempo passa rápido. Algumas perguntas ficaram para o próximo programa, eu vou guardar aqui, no próximo programa a gente já inicia com elas. Muito obrigado a todos que participaram, obrigado Paulinho, obrigado Sidney que está no telefone, obrigado Domingos, obrigado a todos os ouvintes pela compreensão, paciência, que alguma coisa que a gente falou, né, possa servir para o seu dia a dia, para o seu melhoramento, né, que é assim que construímos a nossa caminhada aqui na Terra. E eu queria só finalizar com uma mensagem que eu compartilhei, o Dr. Marcílio me mandou, e eu compartilhei essa semana uma mensagem muito bonita que diz que, mais ou menos, eu não vou saber dizer as palavras que estão lá, mas que nos diz que quando a justiça divina nos procura para um ajustamento de contas, se ela nos encontra trabalhando para o bem, trabalhando para o próximo, recomenda-se, vamos dizer assim, a coordenação divina de que aquela cobrança seja adiada por tempo indeterminado. Ou seja, se a gente está trabalhando, está fazendo bem, nós não vamos pagar as contas que nós devemos no pretérito. E quando formos pagar, nós vamos ver e falar: você já não deve mais nada não, porque você já cobriu a sua multidão de pecados com o amor conforme estabeleceu o apóstolo Pedro. Muito obrigado, muita paz a todos. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.